Oi, como vocês estão? Como viram no título, mais um episódio de Eu e meus amigos em Boku no Hero. Espero que tenha gostado da teoria até aqui, pois, agora as coisas realmente vão mudar muito no verso, principalmente a extensão do mesmo. E por favor não se esqueçam de comentar no vídeo e de se inscreverem nos canais dos meus amigos teóricos, links na descrição. E agora sem mais enrolação, vamos começar o episódio de hoje. Eu estava novamente na escola. O professor estava explicando sobre as matérias e outras coisas, mas eu não estava prestando atenção, pois eu estava pensando em várias coisas. A primeira é que a Lúria descobriu que parte do dinheiro e recursos da Fundação Joestar estava sendo desviada, onde eu já dei um jeito de acabar com esse desvio. Já o paradeiro desses recursos, a Lúria ainda estava procurando, mas eu já tinha uma certa suspeita de onde estavam indo, devido a outras investigações. A segunda era que minhas suspeitas estavam corretas. Alguns de meus colegas eram realmente vigilantes. Eles eram Sasaki, que tinha uma mistura de Max Steel e Mutante Rex e Homem de Ferro Superior, pois ele tinha os modos turbo e podia criar tecnologia com seu poder, e graças ao seu poder de duplicar, ele estava fazendo diminuir bastante a criminalidade. Mas também teve uma coisa que me incomodou, foi o fato que ele criou drones para não só ficar na cidade, como também para me vigiar. Quando eu descobri isso eu sempre os quebrava com algumas armas ou coisas do tipo. O Mori também era um vigilante, tendo uma individualidade muito boa, que parece muito os poderes do Homem-Aranha Miles Morales, só que é bem mais forte, além de ter uma inteligência à la Senhor Fantástico, além de também fazer alguns equipamentos bem interessantes. Kaneki era outro vigilante, mas diferente dos outros ele agia de forma bem brutal, fazendo muitos vilões terem vários traumas, tanto físicos, como psicológicos, e pelas minhas pesquisas percebi que além de ter todas as Kagunis de Tokyo Ghoul, ele tinha os poderes do Kaiju Number 8, o que me deixou bem surpreso pelas suas habilidades. Porém o terceiro motivo, aquele tinha que estava me tirando o sono, é que durante uma investigação a certos incidentes que ocorreram há alguns anos atrás, o primeiro foi um suposto ataque de um vilão que tinha a sua individualidade parecida com a do Kaneki, e a segunda foi de uma batalha que ocorre entre o All Might e um vilão, que causou grande destruição na área de combate, onde foram datadas apenas duas mortes, uma FP de um cara com a aparência de Ojiro Hama, e a outra com a Ino de Naruto, mas o filho do casal nunca teve seu corpo encontrado, e juntando ao fato de eu descobrir e estar investigando uma organização chamada Governo Mundial, eu consegui ligar a dois de seus projetos a duas de suas possíveis cobaias. O primeiro foi o projeto Joy Boy, um projeto que consistia em criar uma pessoa que poderia substituir o All Might caso ele fosse gravemente lesionado ou morto. A possível cobaia é Tatsumi de Inoar. Infelizmente o paradeiro atual dele é desconhecido, provavelmente os heróis o levaram sob custódia. Já o segundo projeto foi chamado de Projeto Guru. Esse projeto tinha como objetivo criar novas individualidades a partir de algumas pessoas, e para minha surpresa eu também era alvo desse experimento, mas pelo que eu vi, depois de um ataque mal sucedido, eles me descartaram do projeto, se focando em um garoto que nas pesquisas só havia o seu sobrenome, Tempest, que também desapareceu no mesmo período. Infelizmente, não há registros de seu pai durante a pesquisa. Pode ser que ele tenha os abandonado antes dos dois desaparecerem ou não tiveram o registro dele no sequestro, ou no pior dos casos, o seu pai foi morto durante o sequestro. Além disso, o corpo da criança e da mãe não foram encontradas no local de origem, na Rússia, e sim no Japão, onde o corpo da mulher tinha um ferimento de tiro no peito, e, por coincidência, e ainda por cima perto de onde houve o ataque de um vilão. Outro detalhe foi que, seguindo a direção de onde o vilão vinha, a alguns quilômetros, estava uma base subterrânea, onde eram realizados experimentos ilegais, e então, juntando tudo isso, e o fato que uma família havia encontrado uma criança com as características de Kaneki, em uma região próxima do ataque do vilão, pude deduzir que eu era o Kaneki, e ele era o foco desses experimentos. E o último projeto que eu achei era o projeto Metabeasts, que era modificar e adicionar individualidade a animais artificialmente, e que grande parte desses animais e testes vinha do Brasil, o que me deixou ainda mais pensativo sobre a tamanha influência do governo mundial.
Meus pensamentos estavam longe, até que o Midoriya me chama para a realidade. Izuku. Ei cara, tá tudo bem? Você tá bem distraído hoje, tá com algum problema? Perguntou preocupado. Eu dou um sorriso constrangido e falo. Não é nada demais, são só coisas da empresa. Burocracia chata, falei coçando a cabeça. Izuku olha para mim coçando os meus cabelos e fala. Nossa, você mudou bastante. Durante esse tempo, o seu cabelo tá ficando loiro e começando a enrolar na frente. Disse-me analisando, eu dou uma risada e falo. Deve ser coisa de família kkkk. Então os dias se seguiram como de costume. Time skip de 2 anos. Hoje era o dia que Izuku encontraria o All Might, pois foi o dia em que o professor perguntou o que queríamos ser. Após isso tudo ocorre como no original, com a diferença que o Bakugou não mexeria com Izuku. Na saída ao Midoriya, eu disse que não poderia ir junto com ele, pois iria fazer algumas coisas, e então nos seguimos caminhos separados, onde tudo ocorre como no original. Com a diferença é que o Bakugou ficou ainda mais puto com Izuku do que no original, pois, além dele ser muito forte e sempre dava uma surra no Bakugou quando ele ficava enchendo o saco, ele estava retirando facilmente ele daquele vilão Gosma, e o derrotando igual ao All Might, coisa que ele não conseguia fazer, surpreendendo o próprio All Might que estava observando como eu, onde quando os heróis figurante iriam reclamar por ele se arriscar, eu apareço e falo em alto e bom tom. Que incrível! Esse garoto conseguiu fazer o trabalho que nem mesmo heróis profissionais conseguiram, e ainda por cima, não teve medo de enfrentar o vilão em nenhum momento. Ao falar isso, eu começo a aplaudir ele, onde as outras pessoas que estavam ao redor repetem o ato, deixando o Izuku muito envergonhado. Quando ele vê jornalista se aproximando, ele dá um salto e sai dali. Após isso, Izuku a encontra com o All Might e após conversar e revelar seu segredo, ele aceita a proposta do All Might em se tornar seu sucessor, onde seu treinamento seria ainda mais pesado, pois para compensar sua individualidade, comprei ainda mais equipamentos de treino para minha base e deixei alguns deles na casa de Izuku. Então após o término do treinamento, que aliás o All Might deu o cabelo dele logo de cara, para ele de adaptar melhor ao Izuku, ele e eu nos inscrevemos nos testes para a UA. Nesse meio tempo fiz algumas ligações bem interessantes, que vocês saberão para quem foi indo nos outros canais da descrição. Era o dia de fazer os exames. Lá estava eu e Izuku, entrando para fazer os testes, e para minha surpresa, a recepcionista falou que eu teria um teste especial, e que era para eu ir a uma sala. E então eu tive que me separar do Midoriya, onde dei um soquinho que ele retribui. Onde nos despedimos, eu fui até a sala, onde havia alguns rostos conhecidos. Eu os chamei e acenei, onde todos me percebem. Eu então falo. Caraca, eu nem acreditava que iríamos nos encontrar aqui. Eu disse claramente surpreso e animado. Sasaki fala. É óbvio que eu estaria aqui. Alguém incrível como eu devo ter um teste à altura, disse com orgulho na voz, ao qual eu já tinha me acostumado, fazendo eu dar um suspiro. E então Mori fala. Não espera por essa, pensei que você nem faria os testes, devido suas habilidades e ao seu cartão especial, disse frisando a última parte. Kaneki olha para mim e fala. Mas que merda, quando eu penso que me livrei de você, você volta, disse irritado. Eu falo dando de costas bufando de raiva, eu falo um pouco triste. Tomara que eu descubra a origem desse ódio, senão sinto que vou ser apunhalado pelas costas a qualquer momento. Pensei a última parte tenso, eu então comecei a andar quando acidentalmente esbarrei em uma pessoa. Eu falo pedindo desculpas. Minha nossa. Me desculpe por esbarrar em você, gostaria de me desculpar, então eu não quero causar problemas, ok? Porém, quando eu vejo em quem eu esbarrei eu penso, e caralho fudeu. Pensei nisso pois quem estava na minha frente era o Tatsumi de Inoar, que estava com uma cara de poucos amigos. Minha reação foi essa pois ele foi alguém capaz de superar o próprio All Might, e sem falar que ele havia derrotado muitos vilões poderosos sozinho, e devido a isso ele até recebeu um nome de herói.
Karma, pois não só vilões que o irritavam sofriam um surra quase que imediatamente, mas também as pessoas que o irritavam, por isso caiu o nome Karma perfeitamente nele, e sem falar de sua personalidade, que era de um sociopata, pensei um pouco preocupado, pois se tivesse uma briga entre os dois poderia haver muita destruição e muitas pessoas feridas, então ele fala de forma debochada. Tatsumi. Ora, se não é aquele tal de Giorno Giovanni, aquele que tem o cartão de uso livre de individualidades, como era sua individualidade mesmo? Ah, é verdade, é se transformar em uma lagartixa super desenvolvida kkkk. Sasaki usa sua individualidade, colocando sua espada no pescoço do Tatsumi, e fala. É melhor controlar a língua se não quiser perder a cabeça, disse sério, Tatsumi. Bem, eu queria saber se entre nós dois Giorno qual é o mais forte, mas parece que o seu cachorrinho quer morrer primeiro, disse com um pequeno sorriso diabólico. Sasaki coloca a lâmina ainda mais perto do pescoço de Karma, vendo que isso não iria dar em coisa boa. Eu falo para o Sasaki, tentando acalmar. Sasaki, por favor, abaixa sua espada. Por mais que ele possa parecer uma pessoa ruim, no fundo ele é uma pessoa boa. Ele então guarda sua espada e fala. Dessa vez passa Karma, mas da próxima não sei se vou só apontar para seu pescoço, disse reabsorvendo a espada. Ele então fala debochado. Tanto faz, e então, de uma tela de televisão gigante, aparecia um rato com terno que fala. Olá a todos que estão aqui, meu nome é Sr. Nezu e sou diretor dessa academia de heróis. Como vocês viram, vocês foram convocados aqui pois têm um talento excepcional, e muito acima da média, por isso não podemos permitir que vocês sejam avaliados da forma convencional, por isso cada um de vocês terão 4 testes, ele fala enquanto aparecem algumas imagens na tela. O primeiro é um teste de conhecimento, para avaliar sua capacidade intelectuais e seu conhecimento em geral, assim como um teste psicológico. O segundo é um teste de individualidades, para saber como elas funcionam e como serão utilizadas e organizados para o último teste. O terceiro teste é uma prova de combate simulado. Haverá combate contra vilões que serão robôs, cada um com sua pontuação, e também ocorrerá resgate de civis. E finalmente o último teste que é, fez uma pausa, fazendo suspense, vocês descobriram na hora. Disse dando um sorriso descarado, deixando todos com uma gota na cabeça. E então os testes começaram, onde o primeiro foi muito fácil, devido eu ser muito estudioso e nunca me esquecer do que aprendo. O segundo eu já tive que me conter, pois, se eu usar todas as minhas habilidades, era capaz de destruir todas as máquinas de teste, mas o terceiro foi bem interessante, obis. Agora vou dar os detalhes desse teste. O terceiro teste era basicamente o mesmo teste de robôs da história original, porém havia uma diferença para a forma de ganhar os pontos, onde tinha 3 formas de ganhar pontos, que eram: a primeira era destruindo os vilões / robôs e a soma dos pontos desses robôs, que era somada. A segunda era resgatar pessoas que estavam entre escombros, em construções ou próximos aos vilões, e levá-las até uma zona segura, onde depois elas avaliariam a qualidade do resgate, e daria essas notas aos analisadores. E a terceira era o número de prejuízo a estruturas e prédios. Quanto maior é o prejuízo, maior é o desconto nas notas. O teste só durava e após saber de tudo disso, houve uma contagem regressiva através de um alto-falante que dizia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e vai. Quando as portas estavam abertas o suficiente para eu passar, eu corri em alta velocidade para fora da sala, e passei pela zona segura, cobrindo parcialmente meu corpo com minhas escamas, onde para aqueles que veriam de fora, eu parecia um raio azul, devido à minha imensa velocidade. E então encontrei os primeiros robôs que eram 2 robôs de 2 pontos, 1 de 3 pontos, e 4 de 1 ponto, onde eu os destruí com socos e chutes. Após isso, com minha super audição, eu escutei gritos de socorro, onde encontrei várias pessoas soterradas em escombros, e após desenterrá-las, eu falo, em um tom gentil e de liderança. Fiquem todos calmos, pois eu vim para ajudá-los, disse de forma confiante, e então eu falo.
Todos fiquem perto de mim. Ao dizer isso, meu corpo termina de ser coberto pela couraça e começo a crescer, ficando muito grande, pois eu poderia controlar o tamanho do meu corpo. Após isso, eu me ajoelho e falo para todos, com uma voz mais grossa, devido à minha transformação. Todos subam nas minhas mãos, e então todos sobem e eu os levo até a zona segura onde eu falo, diminuindo de tamanho. Vocês estão seguros aqui. Logo chegaram uma equipe para ajudá-los, disse-me despedindo dando um sorriso. E então o teste continuou assim, onde eu destruía robôs e salvava pessoas, até que sinto um grande tremor e penso, deve ser aquele robô de 0 pontos. Vai ser fácil lidar com ele, disse indo até a origem do tremor, mas para minha surpresa não havia apenas um robô, mas sim 3 deles, e todos estavam andando até minha direção. Eu então vou para cima deles, mas escuto uma voz de um velho pedindo socorro. Então entre os escombros, vejo o civil e penso, agora isso ficou sério. Se eu não retirar aquele senhor dali a tempo, ele será esmagado pelos robôs. Pensei correndo e tentando resgatar o velho. Quando eu retiro ele dos escombros, ele fala com terror. Cuidado. Quando eu virei eu vi uma mão de metal vindo em minha direção, onde ela pega em cheio. Um dos analisadores do meu teste, que eram heróis, falam com terror. Herói 1. Não consigo acreditar. Parece que aquele garoto e aquele velho foram esmagados, disse incrédulo e com tristeza, mas o outro olha para a câmera e começa a ver que a mão do robô está se mexendo, como se tivesse sendo empurrada, e não só isso, que o velho está fora do alcance da mão. Então o outro fala. Herói 2. Olhem para a tela, disse apontando para uma das telas. A mão do robô não só estava sendo levantada, como também sendo amassada. Esse era eu, que com minhas 2 mãos estava empurrando o robô. Enquanto apertava o metal com força, eu então dou um forte empurrão e dou um salto naquele robô e falo, carregando energia na minha mão. Soco atômico. Então eu dou um forte soco, destruindo totalmente o robô. Ainda no ar, eu carrego energia em minha cauda e grito. Corte de plasma. Soltando uma rajada de energia na horizontal, cortando o segundo no meio. O terceiro robô soltou vários mísseis para cima de mim, onde eu montei em um deles e comecei a saltar entre eles, ficando cada vez mais perto do último robô. E então eu dou um forte gancho para cima, fazendo o robô voar muito alto. Eu fico na minha forma completa, e fico gigante começando a carregar muita energia, fazendo meu corpo e principalmente as minhas placas dorsais brilharem em um azul. E então enfalo. Sopro atômico, e da minha boca saiu um raio de cor azul, que acertar em cheio o robô e fazendo explodir. E vendo que ainda dava tempo de levar o velho até a zona segura, eu o coloquei nas minhas mãos, o segurei com força e corri, ainda na minha forma gigante. E no último segundo coloquei com cuidado na zona segura, onde foi escuta uma sirene dizendo: o tempo do exame acabou. Senhor Giorno Giovanna se dirige até a sala principal. Eu dou um suspiro e falo. Tomara que eu tenha obtido uma boa pontuação, disse um pouco receoso, e onde provavelmente teria o último teste. Então, como me foi dito, eu voltei para a sala principal, onde todos estavam ali reunidos. Após alguns minutos a televisão liga novamente e dessa vez apareceu o Almighty. Quero que digam todos, Plus Ultra. Disse empolgado, onde só alguns gritaram, onde isso deixa o mesmo com uma gota na cabeça. Então, eu serei aquele que vai anunciar o último teste, e dando seu sorriso marcante ele fala. O último teste é trabalho em equipe. Disse empolgado, deixando todos surpresos. Onde tiveram muitos murmúrios, onde por ficar irritado Kaneki fala. Calem boca. Deixem o herói número 1 terminar, disse soltando uma aura assassina, deixando todos calados. Bem, como eu disse, o último teste é um teste de trabalho em equipe. Eu falarei os nomes das pessoas que farão parte da equipe. Após todos serem chamados, vocês serão levados até as suas respectivas áreas de exame final, disse, enquanto tinha o sorriso marcante. Então vamos começar os times. Obis. Só vou falar o meu, pois quero que os outros rapazes montem os times deles. Equipe 7. Giorno Giovanna, Sasori Nakamura, com Michouko e Michikatsuzu Jikune. Então onde na tela aparecia os nossos nomes e rostos respectivamente. E então eu fui até eles e os cumprimentei e disse. Olá, sou Giorno Giovanna. É um prazer conhecê-los. Então os outros se apresentam.
Sou Sasori Nakamura, disse um cara que aparentava ser mais novo que eu, de olhos cinzas e pupilas prateadas, cabelos marrons e de pele morena. O outro tinha a aparência de Kokoshibou. Fala: olá, sua Michikatsu Tsujikune, mas todos os meus amigos me chamam de Kokoshibou. E por último foi a garota com a aparência da Komi de Komi-san, que escreveu seu nome em um quadro, onde todos menos estranharam um pouco. E então Kokoshibou pergunta a Komi: então você não consegue falar? Perguntou um pouco curioso. Ela nega com a cabeça e o Sasori pergunta: então você não sabe falar? Ela nega novamente. Então após eu pensar um pouco eu pergunto: sua individualidade afeta suas cordas vocais, deixando elas muito poderosas, certo? Ela confirma, o que deixa todos surpresos. Kokoshibou: como foi que descobriu? Giorno: foi por simples dedução. Se ela sabia falar e não era muda, então a conclusão era de que sua individualidade afeta a sua voz de alguma forma, e vendo como ela escreve rapidamente, pensei que poderia ser uma individualidade que potencializem as suas velocidades e suas cordas vocais, aumentando as ondas sonoras. A minha outra escolha seria que ela perdia a voz em troca de outro atributo. Todos ficam surpresos com meus pensamentos. Sasori fala: realmente, faz até que sentido, mas estranho, eu só lembro de ver um herói com tal poder, e esse foi o Raio Negro. Falou pensativo. Obis: pra quem não sabe, o Raio Negro é um herói da Marvel que é rei dos inumanos e que tem como principal poder essa habilidade. Fim da nota. Kokoshibou fala: peraí, aquele Raio Negro? Aquele que pode destruir uma cidade inteira apenas com um sussurro? Perguntou assustado. Sasori confirma, e então Kokoshibou pergunta para a Komi: você tem algum tipo de parentesco com o Raio Negro? Perguntou tenso com a resposta. Ela então começa a escrever e mostra para nós, e então eu fico surpreso com o que estava escrito: ele é meu pai. Quando todos leram isso, todos com exceção de mim e da Komi ficaram com um frio na espinha. Eu então penso: até que faz um pouco de sentido, mas se o pai dela é o Raio Negro, quem seria sua mãe? Bem, isso não importa agora, e ainda bem que eu trouxe isso comigo. Peguei do meu bolso um pequeno aparelho, que parecia um fone de ouvido, só que tinha uma alça que ficava ao redor do queixo, e dei para a Komi e falei: esse aparelho serve para conter parte da energia que produzo diariamente. Embora não seja o melhor que eu tenho, ainda serve. E como eu já gastei um pouco de energia acumulada, eu não precisei usar. Então pode usar, disse entregando para ela. Então ela coloca e liga o botão, e então eu falo: tenta dar um sussurro, só para garantir. Então ela, um pouco receosa, sussurra: oi. E por incrível que pareça, nada aconteceu. Onde ela começou a chorar, todos ficamos surpresos com essa reação. E Sasori fala: Komi, você tá bem? Perguntou preocupado, mas ela responde indo até mim e me dando um abraço, deixando todos e principalmente eu muito surpresos. E então ela fala, ainda me abraçando: muito obrigado, Giorno. Onde eu comecei a ficar com calor no peito e meu rosto começou a ficar vermelho e eu falo gaguejando: tá tudo bem. E então ela me solta. Depois disso nós começamos a conversar sobre assuntos triviais, onde a Komi ficou muito feliz de poder falar e principalmente, conversar normalmente. Quem visse essa cena iria pensar que éramos todos velhos amigos. Após um tempo um alto-falante anuncia: Equipe 7, o teste começará em 5 minutos, onde eu falo para todos: se vamos trabalhar em grupo, temos que conhecer as individualidades uns dos outros, para podermos nos ajudar. Todos assentem. Eu dei a iniciativa e falei tudo o que sabia sobre minha individualidade, e então o Sasori fala: minha individualidade é a manipulação de elementos. Eu posso controlar o fogo, a terra, o ar, o raio e a água. Além disso eu posso também combinar esses elementos para gerar outros elementos. Eu penso: ele é praticamente um avatar kkkk. E então Kokoshibou fala: minha individualidade me permite gerar rajadas de energia na forma de luas crescentes, além de aumentar todos os meus atributos e sentidos, e eu consigo, quando me concentro, ver dentro de coisas ou pessoas. Então chega a vez da Komi que fala:
Como vocês sabem, a minha individualidade aumenta o poder de minhas cordas vocais, e embora não seja tão forte quanto de meu pai, ainda é bem poderosa. Além disso, eu posso voar e tenho uma grande resistência e velocidade. Todos olham para ela e pensam, ela tem 4 poderes. E então eu falo, ok, temos muito poderes interessantes. Falei contente com minha equipe, Kokoshibou. Agora temos que saber como será o teste, falou pensativo, Sasori. Se for igual ao terceiro, deve ser destruirmos robôs, salvar civis e não destruir a cidade. Falou com tédio, com Mi. Pode ser, mas acho que pode ser diferente. Talvez ele querem ver como é nosso trabalho em conjunto. Giorno. Faz sentido, mas acho que também serve para avaliar a nossa coordenação em equipe, ou seja, se conseguimos bolar planos e seguir ordens do líder. Falei cruzando os braços, todos concordam e Sasori fala. Realmente é um bom ponto, mas quem será o líder? Perguntou olhando para todos, Kokoshibou. Eu não sei liderar muito bem, mas eu vejo que o Giorno tem uma aura de um bom líder, então eu voto nele. Os outros concordam com a cabeça. Eu dou um suspiro e falo. Está bem, serei o líder dessa equipe. Todos que concordam levantem a mão, todos levantam. Eu falo então. Certo. Para consolidar a nossa equipe, vamos dar um cumprimento, disse fazendo um punho, onde todos repetem eu falo. Vamos equipe 7. Todos. Sim. Então começa a contagem regressiva. Eu estralo os dedos e falo. Vamos nessa. Os portões se abrem e rapidamente todos saímos de lá. E como nos teste anterior, o teste era combater robôs e salvar civis, só que com diferença é de que os pontos de todos eram somados e distribuídos para todos igualmente. Após 20 minutos, 10 robôs de 0 pontos aparecem, mas nós facilmente lidamos com eles. Então os 30 minutos passavam e todos voltamos para a sala principal, onde foi anunciado que os resultados sairiam no outro dia. Antes de sair, peguei os contatos de todos, para que conversássemos depois. Então eu vou para minha casa, deito na minha cama e penso, esse dia foi legal, um pouco estranho, mas legal, acho que não vou sair para combater o crime. Eu então fecho os meus olhos e depois de muito tempo, eu finalmente consigo dormir tranquilamente.